Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ei, vocês lembram do slogan do Kinder Ovo? Toda hora uma surpresa? Pois então, a classe política brasileira também parece que adora adotar esse slogan. Só que no caso da classe política brasileira, normalmente a surpresa é desagradável. Ontem à noite, a toque de caixa, na calada da noite, a toque de caixa, que quando eles querem aprovar alguma coisa, eles aprovam rapidamente, né? Eles aprovaram a tal da PEC das prerrogativas. Mas podíamos chamar perfeitamente de... Ela já foi chamada e batizada de PEC da blindagem, mas nós podemos chamar perfeitamente de PEC da cretinice, PEC da malandragem, PEC da pilantragem, PEC do advogado em causa própria, enfim. Porque o que eles fizeram ontem, o que a esmagadora maioria dos deputados fez ontem ao aprovar essa PEC, foi uma cretinice. Bom, vamos tentar entender um pouco isso e os desdobramentos. Vocês lembram que lá no começo de agosto, as mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado, foram ocupadas por deputados de oposição, sobretudo os bolsonaristas. Barraram os trabalhos e por 36 horas eles ficaram lá, impedindo o funcionamento das casas. Por quê? Porque eles queriam que fosse pautada a PEC da anistia e essa PEC aí da blindagem. Houve um acordo costurado pelo então presidente, pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, no caso da Câmara dos Deputados, um acordo que não foi admitido, evidentemente, nem pela oposição e nem pela mesa diretora, para que as duas PECs fossem pautadas e assim eles sairiam da mesa diretora. Foi o que aconteceu. Isso mostra o quão fraco é Hugo Mota como presidente da Câmara, porque ele precisou da ajuda do antigo presidente para poder resolver esse CCLO. E detalhe, né? Nenhum daqueles deputados que tomou conta da Câmara dos Deputados, da mesa diretora, sofreu qualquer sanção. Nenhuma. Até agora não aconteceu nada. E nem vai acontecer. Pois bem, a PEC da anistia ainda não foi pautada. Está com os entraves, sabemos disso. A opinião pública está contra isso, inclusive. Mas a PEC das prerrogativas, a tal da PEC da blindagem, foi pautada e ontem foi votada. A esmagadora maioria dos deputados aprovou. Bem, qual que foi a alegação dos deputados para aprovar essa PEC? De que eles queriam ficar livres do que eles chamam de ativismo do judiciário, de ditadura da toga. Leia-se ditadura do STF. Né? Mas, gente, na verdade, o que eles aprovaram ontem foi uma blindagem para que possam cometer crimes e fiquem imunes à justiça. Bom, por exemplo, uma das mudanças que poderá acontecer se isso for aprovado, né? O tal da prisão em flagrante. Hoje um deputado ou um senador só pode ser preso em flagrante, né, por crime inafiançável. Ok, isso continua. Só que agora, para esse cara sofrer uma ação penal, o STF tem que solicitar uma autorização para a Câmara dos Deputados, se o cara for deputado, ou para o Senado Federal, se o nobre parlamentar for senador. E as casas têm até 90 dias para decidir se o processo segue ou não. Se por acaso eles entenderem que não, esse cara só vai ser processado depois que o mandato dele acabar. Outra coisa absurda que eles aprovaram: o tal do fórum privilegiado perante o STF. A partir desta lei, desta proposta de emenda à Constituição, esses deputados só responderão por crimes relacionados à atividade deles, ou seja, ao parlamento, enquanto forem deputados. O que significa isso? Só responderão ao STF. O que significa isso? Crimes comuns, pessoais, ou não ligados ao mandato, né? Portanto, não ligados ao mandato, ou que cometeram esses crimes antes do mandato, saem do STF, vão para as instâncias inferiores. Ou seja, o cara pode cometer, sei lá, um crime comum, matar alguém, matou o vizinho, o deputado falou, matou um vizinho. Ele não vai mais responder por esse crime. Não é o STF mais que vai julgá-lo, vai ser as instâncias inferiores. Eles estão escapando da justiça.
proposta que foi criada ontem é para evitar que a justiça possa alcançá-los. Gente, ou seja, crimes como, sei lá, formação de quadrilha, organização criminosa ou corrupção cometidos por estes deputados ou senadores, se essa PEC avançar para o Senado e for aprovada, serão mais difíceis de serem punidos. Por quê? Porque os queridinhos dos deputados, e se os senadores aprovarem, dos senadores também, estão se autoprotegendo. Estão dando um atestado para eles mesmos que podem cometer crimes e que ficam longe de serem punidos pelo STF. Sim, o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Otto, já disse que isso não passa de jeito nenhum no Senado, disse hoje. Claro que já provocou a reação dos deputados bolsonaristas e dos deputados oposicionistas, de modo geral, que ficaram indignados com essa declaração, né? Mas sim, o Senado precisa aprovar isso. Agora, gente, olha que absurdo isso. O Brasil está passando por uma série de problemas. Nós temos uma polarização pesada, nós temos que combater corrupção, a gente está buscando fortalecer as instituições, nós estamos sofrendo sanções de países estrangeiros, ou seja, a gente tem uma série de problemas, existe uma série de leis a serem votadas, uma série de questões a serem resolvidas por esses parlamentares, e o que os caras fazem? Eles simplesmente resolvem aprovar uma proposta de emenda constitucional que os protege de cometer crimes. É um absurdo completo isso. É uma vergonha o que os nossos cretinos deputados fizeram ontem. Aí eu sou obrigado a repetir o que disse, no final dos anos 70, o diplomata brasileiro Carlos Alves. O Brasil não é um país sério. Boa quarta-feira a todos, galera.